Meus irmãos, a paz de Jesus, eu peço aos irmãos que se inscrevam nesse canal e também se inscrevam no canal Pão da Vida. A palavra de Deus diz assim no livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Versículo 12. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça, faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Meus irmãos, Deus ele mostra que havia um projeto, havia todo um propósito dele desenhado para a nação de Israel, e desde o início de todas as coisas, ele já sabia qual seria o final da história, o desfecho. Deus sempre sabe. Claro que nós fazemos as nossas escolhas, mas ele sabe quais serão as nossas escolhas. O deserto veio e nos deparamos com uma situação, com várias situações, e as coisas elas parecem que perdem o rumo e que parece que Deus não tem mais o governo e o controle sobre tudo, mas ele tem. O texto ele mostra isso claramente. O Senhor ele diz, eu anuncio o fim desde o princípio, o meu conselho será firme. E essa parte aqui eu acho que é a síntese do nosso deserto, é o resumo. Farei toda a minha vontade. Deus vai cumprir a vontade dele na nossa vida, na vida de quem quer que seja, através de quem quer que seja. A vontade de Deus, o projeto de Deus, ele é soberano. Tudo que acontece cumpre um propósito, o projeto divino. Mas é interessante que o Senhor diz aqui, ouvi-me, ó duros de coração. Quantos estão com o coração endurecido? A sua esposa, o seu marido que foi embora, está com o coração endurecido. E quando um coração duro escuta a voz de Deus, não há como resistir. Ninguém consegue resistir à voz de Deus. A palavra diz que a voz do Senhor é como a voz das muitas águas, que a voz do Senhor ela quebra os cedros do Líbano, que era uma árvore extremamente forte e resistente. E ninguém consegue falar perto de muitas águas, né? Se você estiver perto de uma cachoeira estrondosa, um barulho de onda batendo, não tem como falar. Quando Deus fala, todos se calam. A voz dele faz com que aqueles que estão com o coração duro, que estão longe da justiça, como diz o texto, ele faz chegar esses corações endurecidos à justiça dele, e eles não estarão mais longe. Deus ele aproxima, ele traz de volta a presença, a vontade, ao centro da vontade dele. Ele diz, a minha salvação não tardará. Irmãos, às vezes parece que vai tardar, parece que está tardando, que está demorando demais, que não vai acontecer, que não está acontecendo, mas o Senhor vai operar o milagre e a salvação vai acontecer. Ele vai nos salvar dessa situação. E o texto aqui fala, estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. É a glória de Deus que vai ser manifesta, o poder dele vai ser manifesto a todos. É difícil, não é fácil suportar um deserto de aflição, não é fácil suportar humilhação, suportar as afrontas, o cansaço, mas confia no Senhor. A nossa voz não muda nada. A nossa voz para tentar convencer alguém, para tentar quebrar um coração, não muda nada. A nossa voz tem que ser endereçada a Deus nas nossas orações, os nossos choros, a nossa lágrima. Agora a voz de Deus, sim, essa voz vai trazer de volta aqueles que estão longe. Fez assim com Israel. Quando Deus deu a ordem de tirar o povo de Israel do cativeiro, não teve quem segurasse mais o povo de Israel na Babilônia. A sorte do povo foi restaurada. Quando Deus quis retirar o povo de Israel do Egito, Faraó com o coração extremamente endurecido, ele não pôde mais segurar ali o povo de Israel. E ele teve que permitir com que o povo de Israel fugisse para o deserto. Então, quando Deus fala, o mundo espiritual entra em ação. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua casa, da sua família. Deus não perdeu o controle do seu casamento, do seu relacionamento. Não, Deus não perdeu o controle. Está tudo debaixo das mãos de Deus. Está tudo sob o controle daquele que criou o mundo, que criou o universo, que tem todas as coisas fundadas pela sua palavra e através da sua palavra. Não entre em desespero. Deus tem o controle da sua vida. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar aquilo que hoje te aflige, aquilo que hoje parece ser impossível ao olhar humano, aquela pessoa que está longe demais, como diz o texto, eu trarei de volta, eu farei chegar perto aquele que está longe.
ouvi-me, ó duros de coração, aquele que está com o coração endurecido. Confia no Senhor, deixa Ele operar. O Senhor é especialista em realizar milagre, em inclinar o coração do homem e em desfazer sentenças de destruição e de morte. Deus gosta de restaurar e Ele vai restaurar a sua vida. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.